Olá a todos, sejam bem-vindos ao vídeo. Hoje iremos falar sobre a obra O que é Política, de Hannah Arendt, interligada ao filme A Onda, do diretor Denis Genzel. Arendt argumentava sobre a política se basear na pluralidade dos homens, com os homens sendo um produto da natureza. A política está ancorada, pois nela há ausência de profundidade de pensamento, e isso nos mostra a falta de profundidade na política. Os diferentes convivem entre si, se organizam para as coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou a partir do caos absoluto das diferenças. Aqui começaremos a pontuar sobre o filme, visto nas primeiras cenas a organização da turma para o projeto de autocracia. Was haltet ihr denn davon, wenn wir während der gesamten Projektwoche so eine Art Schuluniform einführen? Aber jetzt, wo wir so viele sind, brauchen wir doch auf jeden Fall einen Namen, oder? Aber jetzt heißen wir die Welle. Okay, du machst unser Logo. Ja, okay, dann mache ich uns ein Profil bei MySpace. Ja, und wenn sie dann uns das Logo macht, dann können wir uns ja auch so so Tattoos machen, hier so am Arm. Postkarten, die wir dann in den Kneipen ausrollen. Wir machen Hüte einfach für die. Arendt nos traz conceito de Aristóteles, o zoom politikon, que significa que no homem há algo político que pertence à sua essência, e que o homem é apolítico, afirmando que não existe nenhuma substância política original, que a política surge no intraespaço e se estabelece como relação. Tal pensamento pode ser observado nas cenas em que os personagens começam a se manifestar de forma organizada como um grupo político de maneira natural. Na política se organiza as diversidades de acordo com uma igualdade relativa e, em contrapartida, as diferenças relativas. Podemos ver que na organização, ao qual os alunos denominaram a onda, há uma seletividade de membros. Mesmo que a exclusão seja evidentemente abaixo do acolhimento, essas diferenças relativas são suficientes para que os alunos tenham um certo desvio de acolhimento com outros membros. Em relação aos preconceitos, não podemos ignorá-los, principalmente por estarem presentes em nossas vidas. Esses preconceitos não são juízos definitivos. O ponto principal do preconceito contra a política é a fuga à impotência, o desesperado desejo de ser livre na capacidade de agir. E vemos que os alunos adquirem essa capacidade para tomarem decisões, sendo essas, na maioria das vezes, bem radicais. Lord Acton achava que o poder corrompe, e a posse do poder absoluto corrompe em absoluto. Com a posse do poder, os alunos viram a oportunidade de serem livres para implantar seus ideais a todos, mas vemos a contradição nesse cenário, a conquista por tal liberdade que fazia com que atingisse a precariedade dela para outras pessoas. No caso, os alunos que não eram adeptos à onda. Apesar de tudo, não se deve tentar modificar o fato de que os preconceitos desempenham um papel tão importante no cotidiano e na política. Nenhum homem pode viver sem preconceitos. Um dos pontos seria que o homem não teria inteligência ou conhecimento suficiente para julgar. Os verdadeiros preconceitos podem ser reconhecidos em geral porque recorrem de maneira despreocupada a um dizem, acham, sem que essa apelação precise ser expressa. Existe a presença de preconceitos formados e apresentados pelos dois lados no filme, da parte de quem está fora do grupo, por demonstrarem um preconceito pelos comportamentos e pensamentos ideológicos que o grupo A Onda formaram, e por quem está dentro do grupo, com um pensamento de inferioridade a quem não pertence a tal. Na verdade, não existe nenhuma estrutura social que não se baseie mais ou menos em preconceitos, através dos quais certos tipos de homens são permitidos e outros excluídos. Bem presentes no filme, principalmente as pessoas que resolveram ser contra a ideologia do grupo. A exclusão é evidente para essas pessoas. Dürfen wir nicht rein. Warum? Weil du nicht zur Welle gehörst.
Leon! Was ist denn hier los? Die wollen mich hier nicht durchlassen. Was soll denn das? Hast du einen Knall oder? Hey, Ich kann euch so nicht reinlassen. was? Warum denn? Holt euch ein Wellehemd. Draußen sind noch welche. Ich will euer scheiß Wellehemd aber nicht tragen. Alle tragen die. Jetzt stell dich nicht so an. Du spinnst doch echt. Quanto mais livre de preconceitos é um homem, menos apto será para a coisa social pura. Caso quisesse difundir os preconceitos, é preciso sempre descobrir primeiro o juízo anterior neles contidos, ou seja, identificar seu conteúdo original de verdade. Só se pode exigir juízos dos homens onde eles podem ter a capacidade de discernimento, de agregar de um modo correto e adequado. Se pertencer à natureza do pensamento humano, o fato de os homens só poderem julgar ali onde possuem critérios fixos e prontos, então seria certo supor que na crise do mundo moderno não é tanto o mundo, mas sim o próprio homem que saiu dos trilhos. Esses pensamentos são fortalecidos no decorrer do filme e nas cenas finais, esse pensamento é concretizado. Surge o questionamento: a política tem ainda algum sentido? Para Arendt, o sentido da política é a liberdade. Trazido esse conceito, vem mais uma indagação: a política tem algum sentido ainda? Visto que, por um lado, contemporaneamente, surge a pergunta se a política e a liberdade são compatíveis entre si. Se a liberdade não começa apenas onde cessa a política, de modo a não se existir mais liberdade onde a coisa política não encontra seu fim e seu limite em nenhuma parte. Após vermos isso, nota-se que é característico do agir humano a capacidade de desencadear processos que se tornam automáticos com o passar do tempo, e depois começa a aparecer processos naturais. Ter o poder de começar algo, começar uma cadeia espontaneamente, o que é trazido no começo do filme, com a criação do grupo. Isso mostra essa capacidade de uma forma ao qual os integrantes se comportam com o decorrer do tempo, de forma natural, aos comportamentos estabelecidos por regras e ordens. O sentido da coisa política aqui é os homens terem relações entre si em liberdade, para além da força, da coação e do domínio, iguais com iguais. E que isso mudasse apenas se houvesse necessidade, como em tempos de guerra, que deveriam dar ordens e obedecer uns aos outros. E, com exceção a isso, deveriam regulamentar todos os pensamentos por meio de conversas mútuas e de convencimento recíproco. E esse era o pensamento que o professor Heine queria demonstrar aos seus alunos, mesmo que tenha ocorrido um deslocamento dos acontecimentos por conta da falta de entendimento desse pensamento pelos alunos. Em principal ponto, a ausência de uma explicação direta do que era buscado pela tarefa proposta acabou ocasionando em um resultado totalmente diferente do que o professor buscava. E isso, para mim, mostra que uma liberdade somada a um poder que não há limites pode acarretar a um caos absoluto.